O dia em que o Cat Stevens e o Eric Clapton arregaram pro Gilberto Gil e pro Jorge Ben. Vem comigo que eu te conto essa história. Essa história aconteceu durante os anos 70, que era uma época que os músicos internacionais adoravam vir pro Brasil em busca de um pouco de paz e sossego. É que numa era pré-internet, o rosto dos artistas não era tão conhecido quanto é hoje. Além do que, a gente está falando dos anos 70, quando a condição socioeconômica do Brasil era totalmente diferente de hoje em dia e a maior parte da população não tinha acesso aos bens de consumo, não tinha como comprar discos e acompanhar o que estava acontecendo na cena internacional, fosse no pop ou no rock. Então, esses artistas gringos conseguiam vir para cá e gozar de uma condição de semi-anonimato, além de desfrutar da famosa conivência brasileira com os gringos. Então os caras podiam aprontar à vontade, sem medo de ser reconhecidos ou sem medo das consequências. E aí no ano de 1975, o Robert Stigwood ligou para o André Midani, ou André Midani. O Robert Stigwood era um mega empresário britânico que trabalhava com várias estrelas do show business internacional. E o André Midani, ou Midani, era um gênio do mercado fonográfico brasileiro. Eu falei sobre ele no vídeo no qual eu conto como a Rita Lee e o Nelson Motta enganaram a ditadura militar. Se você ainda não assistiu a esse vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima. É só você clicar em cima dele e abrir numa outra janela para poder assistir esse vídeo depois que esse vídeo aqui terminar. Ele foi diretor artístico da Philips, da Polygram, da Warner, de vários selos, de várias gravadoras importantes. E sob o comando dele, vários discos importantes da música brasileira foram gravados. Inclusive, um muito importante que foi gravado por conta dessa noite muito louca, dessa história que eu estou contando agora. E nisso que o Stigwood ligou para o Midani, ele falou o seguinte: cara, eu e o Eric Clapton estamos indo passar umas férias daí no Brasil e eu acho que seria muito bacana se você organizasse um encontro com os músicos brasileiros. O Eric Clapton que ainda estava vivo nessa época. Eu sei, você deve estar pensando, esse cara tá maluco, o Eric Clapton não morreu ainda. É que hoje em dia ele se tornou anti-vax, negacionista, então ele morreu no meu coração. Foi só uma piada, mas o fato é que o Eric Clapton e o Robert Stigwood vinham para o Brasil e o André Midani ficou responsável por organizar esse encontro. E para esse petit comité, ele chamou alguns dos maiores nomes da música brasileira, como Erasmo Carlos, Rita Lee, Caetano Veloso, os já citados Gilberto Gil e Jorge Ben, o Nelsinho Motta, que não é músico, mas é compositor, produtor, também já foi mencionado aqui no canal, e algumas poucas estrelas da música internacional, como Cat Stevens e o Eric Clapton. Aí o Midani conta que o Eric Clapton chegou com uma guitarra branca, toda linda, e nisso os músicos brasileiros correram para pegar também uma guitarra, um violão, e poder de repente ali fazer uma brincadeira, fazer uma jam session. Para vocês que não são músicos, jam session é um momento onde músicos se encontram para improvisar, para tocar de uma forma mais livre. É um termo que tem origem no blues e no jazz, que são estilos onde a improvisação é um elemento muito importante, mas que hoje em dia é utilizado para qualquer evento musical onde as pessoas se encontram de uma maneira um pouco mais informal para fazer música de uma forma não ensaiada, de uma forma improvisada. Ou seja, é o famoso fazer um som. E aí começou uma jam session sobre a qual a gente tem algumas divergências. O André Midani conta numa entrevista que o Caetano e a Rita Lee até começaram a brincar, mas que saíram logo no começo da jam. Já no livro dele, Do Vinil ao Download, ele conta que ele não tem bem certeza se o Caetano e a Rita Lee chegaram a participar, mas ele reforça que se eles participaram, eles saíram logo no começo. E um pouco depois, o Cat Stevens também teria dito: deu pra mim, não consigo mais. E aí ficaram tocando só o Eric Clapton, o Gilberto Gil e o Jorge Ben. E imagina essa sonzeira. O Jorge Ben tem outra visão. Ele conta numa entrevista que o Eric Clapton teria feito cu doce e teria se recusado a tocar, e por isso ele e o Gilberto Gil teriam começado a fazer um som. Só que eu acho que o relato do André Midani é um pouco mais confiável,
Primeiro porque ele era o anfitrião dessa festa e devia estar um pouco mais ligado no que estava acontecendo. E segundo, que ele consumia um pouco menos de substâncias ilícitas do que o Jorge Ben nessa época. O fato é que o Midani conta que o Eric Clapton estaria sim participando da Jam e que depois que o Cat Stevens saiu, ele também teria se tocado que a intimidade musical do Gilberto Gil e do Jorge Ben era grande demais e que ele não tinha condições de continuar ali brincando. Por mais que ele fosse um dos maiores guitarristas do mundo, super especialista em alguns gêneros como blues, os caras estavam tocando música brasileira, com altos elementos de ritmos afro-brasileiros. Então o Clapton realmente sentiu que não tinha conhecimento musical para brincar com aqueles outros dois gênios que eram o Gilberto Gil e o Jorge Ben. E aí na hora que ficaram na parada só o Gil e o Jorge, eles começaram a tocar algumas músicas dos repertórios de cada um e também a criar algumas coisas ali nesse clima de improviso sobre o qual eu expliquei. Só que o resultado sonoro foi tão mágico, foi tão inesquecível, que ninguém ali presente esqueceu daquela noite. O próprio Eric Clapton e o Cat Stevens ficaram abismados com a qualidade musical daqueles caras e ficaram quietinhos no cantinho deles, assistindo aquela apresentação mágica dessa noite lendária. O resultado musical foi tão bonito que na hora que terminou a festa, o Midani chegou para o Gilberto Gil e para o Jorge Ben e falou: cara, vocês têm que entrar num estúdio amanhã. Claro que não foi no outro dia, demorou alguns dias, mas o fato é que o Gilberto Gil e o Jorge Ben de fato entraram em estúdio, acompanhados dos seus respectivos produtores, para registrar ali em disco um pouco daquela magia que tinha rolado nessa noite verdadeiramente lendária e inesquecível da música brasileira. E por conta disso, nasceu o disco Gil e Jorge, Ogum e Xangô, que é um disco maravilhoso, sensacional. Se você ainda não ouviu, ouça, porque você não vai se arrepender. Essa história eu aprendi num livro do André Midani, mencionado aqui nesse vídeo, chamado Do Vinil ao Download, onde ele conta várias histórias sensacionais dos bastidores da música brasileira. Caso você tenha interesse em adquirir esse livro, eu vou deixar um link para ele aqui embaixo na descrição. É só você clicar ali no Mostrar Mais. E eu vou deixar aqui também o vídeo que eu mencionei sobre como a Rita Lee e o Nelson Motta enganaram a ditadura militar. E um outro vídeo com uma história muito louca da música brasileira. A gente se vê daqui a pouquinho.